Olá, meus alunos queridos, né? Nossa prova de recuperação, né, do segundo bimestre, né, será em termos do mesmo conteúdo, né, que vocês tiveram no segundo bimestre, né, que é jogos e brincadeiras, né, e jogos populares, né, que foi o conteúdo trabalhado nesse último bimestre, né, e na recuperação também vai ser o mesmo conteúdo porque para aquelas pessoas que não fizeram a prova boa, que vai poder recuperar, né? Mas tem que estudar, né? Tem que prestar atenção aqui no vídeo, tem que estudar a apostila também, né? Mas vamos lá, vamos lá estudar, vamos falar um pouquinho sobre os jogos, sobre as brincadeiras, sobre os jogos populares, né? O que seria brincadeira, né? Brincadeira é a ação de brincar, né? De entreter, de distrair. Pode ser uma brincadeira recreativa, né? Por exemplo, brincar de esconde-esconde, né? E em outros lugares tem outras denominações. Um exemplo, brincar de esconde-esconde em Portugal é jogar às escondidas, né? E o que é brincadeira? Uma forma de jogo livremente estruturada, né? Que geralmente inclui encenação, substituição de objetos e comportamento também não literal, né? O que separa a brincadeira de outras atividades diárias é o seu aspecto divertido, né, e criativo. Toda brincadeira tem diversão, tem criação, né? Em vez de ser uma ação realizada em prol da sobrevivência ou da necessidade. Ou seja, a brincadeira é lúdica, tem a ludicidade, tem o divertimento, né? A criança, o adolescente, ele recria a brincadeira, né? Ou seja, é uma ação de brincar, entreter e também de distrair. As crianças que se envolvem em brincadeiras por sérias razões, ou seja, tem sérias razões, né, da criança se envolver em brincadeiras, né? Porque, ou seja, ele tem fantasia, a criança, né? Fornece o quê? Um ambiente seguro para a criança, né? Através da brincadeira ele expressa medos, desejos, né? Quando as crianças participam do jogo de fantasia, elas estão integrando e fortalecendo o conhecimento adquirido, né, anteriormente, ou seja, algum conhecimento que adquiriram anteriormente. As crianças que têm melhores capacidades de pretensão e fantasia também mostram uma melhor competência social, capacidades cognitivas e uma capacidade de tomar decisões, ou seja, aquela criança que brinca, quando ela vai crescendo, vai chegando na fase adulta, ela tem uma capacidade maior de tomar decisões. Para que a atividade seja referida como brincadeira, o indivíduo deve estar se desviando intencionalmente da realidade. O indivíduo deve estar ciente do contraste entre situação real e situação de fazer crer. Se a criança acredita que a situação de fazer crer é realidade, então ele ou ela está interpretando mal a situação ao invés de fingir. Fingir pode ou não pode incluir ação. Pode ou não pode incluir ação. Dependendo de se a criança escolhe projetar a imaginação da realidade ou não, né? E as brincadeiras recreativas distinguem-se, né, por ter regras simples e flexíveis, ou seja, veja, as brincadeiras recreativas, elas têm regras simples e flexíveis, né? As regras não são difíceis, né? As regras são bem simples, bem flexíveis e não necessitando de quadras, né, de tabuleiros de instruções, treinamento, peças ou dispositivos especiais para elas brincarem, não. A brincadeira recreativa, elas têm regras simples e flexíveis. Na maioria das vezes, devido à sua simplicidade, as brincadeiras são feitas por crianças, somente algumas. Um exemplo, a mímica, né? Estou dando um exemplo. A mímica, ocasionalmente, pode ser feita também por adolescentes ou adultos. A brincadeira, por ser livre de regras e objetivos pré-estabelecidos, ela é solta e despreocupada, o que proporciona uma certa liberdade. As crianças brincam para gastar energia e se divertirem, e na maioria das vezes utilizam um brinquedo em seus jogos. Esse brinquedo é visto pelos adultos como um objeto auxiliar na brincadeira, mas para as crianças isso vai além. Ela o vê como uma fonte de conhecimento e um simulador da realidade.
Eu falei um pouco da brincadeira, né? Que nosso conteúdo é jogos de brincadeiras e também jogos populares. Eu vou falar um pouquinho de jogo, né? O que seria jogo? Jogo é toda, veja, presta atenção, jogo é toda e qualquer atividade em que existe a figura do jogador como indivíduo praticante. E regras que podem ser para ambiente restrito ou livre, ou seja, essas regras podem ser para ambiente restrito ou ambiente livre. Geralmente jogos têm poucas regras, jogos não tem muitas regras não, tem poucas regras e estas tendem a ser simples. Né? No latim, jogo significa jogos, né? Jogos significa jogos no latim. E jogos significa brincadeira ou divertimento, né? Ok? Jogo é um termo do latim jogos que significa brincadeira e divertimento. Sendo o jogo uma atividade física ou mental que favorece a socialização e é realizado obedecendo a um sistema de regras visando um determinado objetivo. E além da presença de um jogador, são características de um jogo: possuir adversário, ter um objetivo, ter condições de vitória e de derrota ou também de empate. Ou seja, objetivo, condições de vitória, adversário, condições de vitória, de derrota, de empate, possui regras, tem interatividade. Tudo isso é característica de um jogo. Né? E os benefícios de um jogo: ó, criam hábitos saudáveis. Né? O jogo ele cria hábitos saudáveis, cria e recria movimentos corporais que ampliam as formas de linguagem corporal, auxilia no desenvolvimento das habilidades tais como observação, análise, levantamento de hipótese, reflexão, tomada de decisões, argumentação e organizações. Né? A arqueologia registra a presença de competições e jogos desde 2600 a.C. Né? Os jogos são elementos universais em todas as culturas humanas. Um exemplo: o jogo real de Ur, Senet, Mancala são alguns dos mais antigos exemplares. O jogo do tavolado é o mais antigo jogo ao qual há referência em Portugal, ou seja, Portugal, o pessoal lá tem o costume, o hábito de jogar o jogo do tavolado. É feito no Brasil. No Brasil, o pessoal gosta de jogo de xadrez, jogo de dama, né? Uma variedade de jogos. Agora o jogo do tavolado é o mais antigo em Portugal. Os jogos de tabuleiro especificamente foram inventados e jogados em quase todas as partes do mundo, somente entre os aborígenes, né? Australianos e os esquimós não se encontraram jogos de tabuleiro. Desde o século X a.C., os jogos de cartas têm fascinado a humanidade, desde as simples tiras de papel nascidas no Oriente, as cartas que se tornaram conhecidas na Europa a partir do século XVI e as cartas se tornaram um fenômeno universal. O jogo da trilha já é um jogo bem mais recente, surgiu em 1400 depois de Cristo, 1400 anos depois de Cristo. Segundo Roger Caillois, né, as características dos diferentes jogos são, vamos lá, competição, sorte, simulação, vertigem, né? Isso são características dos diferentes jogos segundo Roger Caillois: competição, sorte, simulação e vertigem. Os principais elementos utilizados na categorização dos jogos são ferramentas e regras. Veja, os principais elementos utilizados na categorização dos jogos são ferramentas e regras. Estes elementos definem a categorização de cada jogo em jogos de perícia, jogos de estratégia ou jogos de azar. O que são ferramentas? Né? Ferramentas são os materiais utilizados durante o jogo e pode incluir miniaturas, as bolas, cartas, tabuleiros, peças, jogos eletrônicos, computador. Né? Jogos eletrônicos e computador está sendo das ferramentas mais usadas atualmente. Né? Que muitas crianças e adolescentes deixaram os jogos de tabuleiro, né, para jogar jogos eletrônicos, né? Ou até jogos deixaram de brincar de jogos populares, né, para adaptar-se ao jogo eletrônico. Né? E regras. As regras de um jogo
são os elementos que definem sua coerência, estrutura. Apesar de um mesmo jogo pode ser praticado com variações, determinadas mudanças em um padrão de regras podem dar origem a novos jogos, né? Isso aí que eu falei agora foi um pouco dos jogos, né? A gente viu um pouco de o que era brincadeira, algum conceito, né? Alguns elementos do jogo também, conceito de jogos, né? Algumas categorizações. E agora eu vou falar um pouco sobre o jogo popular. O que são jogos populares, né? Jogos populares são aqueles conhecidos também como jogos de rua, né? Ou seja, jogos de rua e jogos populares, né? Tem quase a mesma denominação. E esses jogos, né, populares, em que seus elementos podem ser alterados, decididos pelos próprios jogadores com flexibilidade nas regras e sem exigir recursos mais sofisticados, pois a sua origem está na cultura popular. Verificamos que a maioria dos jogos populares tiveram sua origem ainda na antiguidade egípcia e greco-romana. Na Idade Média, muitos jogos surgiram e outros foram modificados a partir das transformações na sociedade e nos indivíduos. Os jogos e brincadeiras presentes na cultura portuguesa, africana e indígena acabaram difundindo na cultura lúdica brasileira. Esta cultura lúdica é formada, entre outras coisas, por jogos geracionais e costumes lúdicos. Os jogos ou brincadeiras populares fazem parte da cultura e são criados pelas pessoas ao longo do tempo, passando de geração em geração. Nesses jogos não existem regras fixas, né? Elas podem ser criadas pelo grupo que está brincando e modificadas sempre que necessário. Os jogos populares fazem parte da cultura, né? Para La Vega 2000, né, é um escritor, o jogo popular pertence ao povo, às pessoas do lugar, cujas características, crenças e estilos de vida são incorporados em seu cotidiano. Já o jogo tradicional se caracteriza, né, pelo processo de transmissão entre gerações, né, e grupos de pessoas e tem continuidade durante determinado tempo histórico. Atualmente, devido ao progresso e às mudanças dele decorrentes, as brincadeiras e jogos infantis populares estão sendo substituídos pela televisão, né, pelos jogos eletrônicos e pelo computador. Né? A gente vê as crianças substituindo, deixando de brincar, de jogar, para ficar lá no jogo eletrônico e no computador, né? Está sendo substituído, né? A evolução urbana também tem contribuído para a extinção dessas atividades. O fato de trocar a moradia em casas por prédios de apartamentos, o processo de insegurança generalizada no país, estão fazendo com que as calçadas deixem de ser um local de divertimento infantil, ou seja, está muito perigoso também, questão de segurança. As crianças estão deixando de jogar na rua, de brincar na rua, também por questão de segurança. Há algum tempo, era muito comum nas cidades, principalmente nos pequenos municípios do interior do Nordeste brasileiro, né? As crianças brincarem e jogarem na frente das suas casas, nas calçadas ou em praças e ruas tranquilas, né? Até que a gente está vendo que as ruas, as cidades cada vez mais estão movimentadas, né? Com muitos automóveis, né? Além da questão da segurança, né? De medo de estar na rua, né? Conta de assalto, né? Existe uma grande quantidade de jogos e brincadeiras populares conhecidas que fizeram e ainda fazem a alegria de muitas crianças brasileiras. Por exemplo, queimado, né? Barra-bandeira, cabo de guerra, bola de gude, esconde-esconde, boca de forno, tá pronto seu lobo, academia, amarelinha, passarais, a dedonha, quebra-panela, né? Coelho sai da toca, sobra um, concentração. Ou seja, uma variedade de jogos populares, né, que tem. Poucos ainda brincam, mas não deixou de existir, né? Vamos resgatar as brincadeiras populares, que é muito importante, né? Bem, pessoal, essa vai ser a nossa prova, né? Jogos e brincadeiras e jogos populares. Estude aí, né? Boa prova para vocês, recupera a nota aí. Tá bom, tchau, tchau.